Olá galera, tudo bem? Hoje estaremos trabalhando também com números negativos, a nossa segunda aula de operações com números negativos, adição e subtração. E hoje vamos acrescentar dois elementos novos, regra da padaria e o uso dos parênteses. Na aula passada já trabalhamos um pouco com essa tal de regra da padaria. Então, de novidade mesmo, nós teremos apenas os parênteses. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidá-lo, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, deixe aqui embaixo os seus comentários, as suas sugestões e acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Vamos então ao conteúdo. Olha só, imagine que eu tenha R$6 e gastei 8. A conta aqui é 6 menos 8, mas você vai pensar assim, é a tal da regra da padaria. Eu tinha R$6 no bolso, fui lá na padaria, gastei 8, portanto, fiquei devendo 2. No fundo, a conta que nós fazemos é 8 menos 6, que dá 2. E não posso esquecer do sinal de negativo, porque eu fiquei devendo. Mais um exemplo aqui. Neste caso agora, eu devia 20 lá na padaria. Eu já estava devendo 20, fui lá e gastei mais R$19. Veja que para nós aqui aparece menos 20, menos 19. Porém, a conta que eu faço aqui é 20 mais 19 e no final das contas eu fiquei devendo 39. Veja que eu não posso esquecer do sinal de menos. No final das contas, eu sei que é meio estranho, mas mesmo não aparecendo o sinal de mais, aqui você tem que somar uma dívida de 20 com uma dívida de 19. Vamos lá, mais um exemplo aqui. Eu tinha 35 e gastei 47. Ora, se eu tinha 35 e gastei 47, eu fiquei devendo. Mas quanto que eu fiquei devendo? Eu tenho que pegar o 47, que é o maior valor absoluto, e tirar o 35. Veja, 7 tira 5, 2. 4 tira 3, 1. Portanto, aqui a conta é... fiquei devendo menos 12. Eu não posso esquecer do sinal de menos. Veja, neste caso aqui, eu devia 155, fui lá e paguei com 99. Claro, você sabe, eu ainda fiquei devendo. Mas quanto que eu fiquei devendo? Sempre nesses casos, eu tenho que tirar a diferença. 155 menos 99. Portanto, eu fiquei devendo 56. Fácil essas contas aqui. Mais um outro exemplo aqui. Desta vez eu estou trazendo o exemplo na forma de expressões numéricas. Veja, eu tinha R$18 e gastei 3. Portanto, eu fiquei com 15. Perceba que aqui eu tinha 18 e o meu gasto foi menor do que aquilo que eu tinha. Então, eu fiquei com 15. E aí, eu desço esse 21, porque é uma pequena expressão numérica. E aí, eu tenho R$15, gasto R$21. Veja, a conta que você já sabe. 21 menos 15 dá 6. Porém, o valor que eu devia era maior do que o valor que eu tinha. Portanto, aqui serão menos 6. Perceba que na aula passada nós trabalhamos com reta numérica. Agora nós estamos usando a tal da regrinha da padaria. Vamos lá. Mais uma expressão numérica, perceba, eu não tenho sinal de mais aqui, porém, eu acabarei somando porque todos esses números são dívidas. Então, veja bem, primeiro aqui, eu devia 13 e fui lá e gastei 4. Eu fiquei devendo 17. E copio aqui o 63. Desta vez, eu estava devendo 17 e fui lá e gastei 63. Então, novamente, 63 mais 17, eu terei 7, 3, 10, vai 1, 6, 7, 8. Eu terei 80. Agora veja, eu somei duas dívidas. Então, na verdade, eu estou devendo 80. Agora aqui, já começam a aparecer
parênteses. Veja, até agora nós trabalhamos sem parênteses. A grande complicação de trabalhar com números negativos e positivos é justamente trabalhar com os parênteses. Então preste bastante atenção nisso aqui. Veja, a regrinha para eliminar parênteses é simples, é esta aqui. Veja, se eu tiver mais fora dos parênteses e mais dentro, ou se eu tiver menos fora do parênteses e menos dentro, o sinal resultante será o sinal de mais. Ou seja, dizendo de outra forma, se os sinais dentro e fora forem iguais, resultará num sinal positivo no resultado. Por outro lado, se eu tiver mais fora, menos dentro, ou ainda menos fora, mais dentro, teremos como resultado sinais negativos. Ou ainda posso dizer de outra forma, se os sinais forem diferentes, o sinal resultante será negativo. Vem comigo que você vai entender isso na prática. Não é difícil de você entender. Veja, eu tinha 9, gastei 7 ou ganhei 7? Antes de fazer esse raciocínio, você tem que olhar para esses dois sinais. Os sinais são iguais. Se eles são iguais, o sinal resultante é o sinal de mais. E aí, 9 mais 7, 16. Você poderia pensar assim também, só que dá muito mais trabalho. Eu estou retirando, lembra, sinal de menos é retirar. Eu estou retirando uma dívida de 7. Se eu retirei uma dívida de 7, fiquei com 7. Claro que esse raciocínio é bem mais complicado do que aplicar a regrinha aqui. Olha só, aqui a primeira coisa é eliminarmos esses parênteses. Veja que eu tenho dois sinais, um mais e um menos. O menos dentro, o mais fora. Mais fora, menos dentro, o sinal resultante é menos. Portanto, aqui eu terei menos 8, menos 6. E aí eu estou devendo 8, estou devendo 6, portanto, eu estou devendo 14. Veja que eliminados os parênteses, você passa a proceder desta forma aqui. Fácil, fácil isso aqui. Olha aqui, agora eu tenho dois parênteses aqui e vou trabalhar com esses dois parênteses. Veja que aqui fora eu tenho sinal de mais. Se você voltar uma, duas aulas atrás, você verá que quando não temos sinal, o sinal é mais. Agora, olha só, eu tenho dois sinais positivos. Se eu tenho dois sinais positivos, eles são iguais e o resultado terá como sinal mais. Ok? Agora, aqui, eu tenho que olhar para esses dois sinais. De novo, eu tenho dois sinais iguais. Se eu tenho dois sinais iguais, o sinal resultante é mais. E 8 mais 5, você sabe muito bem que é 13. Ok? Nesta lousa, um último exemplo aqui. Veja, olhando para esses dois sinais, eu tenho sinais diferentes, portanto, fica 9. E olhando para esses dois sinais, eu tenho sinais iguais, portanto, teremos aqui 2. Eliminados os sinais, eu passo a aplicar a tal da regrinha da padaria. Vamos lá, eu tinha 15, gastei 9, fiquei com 6, que eu vou somar com 2, terei 8. O sinal de mais significa que eu tenho algo, então eu estou acrescentando ao que eu tenho. Agora, o sinal de menos significa o que eu não tenho. Então veja que este sinal de menos está retirando a minha dívida. Se eu retirei a minha dívida, eu fiquei com alguma coisa, portanto eu fiquei com mais. Veja que aqui eu tenho alguma coisa. O que que eu tenho? Eu tenho uma dívida. Se eu tenho uma dívida, é sinal de menos. E aqui eu estou retirando algo que eu tenho. Se eu estou retirando algo que eu tenho, o sinal é de menos. Essa breve explicação foi apenas para você entender de onde vem essa regra. Aguarde aí que eu volto já já com algumas pequenas expressões numéricas para trabalharmos esses parênteses. Nesses novos exemplos, nós temos aqui um problema que nós vamos deixar por último e temos aqui mais algumas expressões, sempre utilizando a regra da padaria e sempre utilizando esta regrinha para eliminarmos parênteses. Vou olhar aqui para eliminar esse parênteses. Veja, eu tenho sinais diferentes. Ficarei com menos 7, o restante eu copio. Tenho as operações de menos e mais, faço aquilo que está na frente.
Então, veja bem, aqui eu tenho uma soma de dois números inteiros, ou seja, eu devia 7 na padaria, gastei R$4 lá na padaria, portanto, eu estou devendo 11, que eu vou somar com 12. Agora, eu estava devendo 11, levei 12 para pagar, trouxe R$1 de troco. Neste novo exemplo, temos frações. Então, veja, primeiro passo, sinais diferentes, vai prevalecer o sinal de menos. E aí, eu copio as duas frações. E para subtrairmos frações, você já sabe, nós temos que tirar o MMC entre 4 e 2. O MMC entre 4 e 2 é 4. Se você tiver dificuldade para somar, subtrair, trabalhar com frações, vou deixar um card aqui em cima, para que você possa relembrar como fazer essa tarefa. Vamos lá. 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Veja que agora temos os denominadores iguais, então eu posso copiar o denominador e operar os dois de cima. 3 menos 2. Portanto, o resultado final é 1/4. Neste novo exemplo, veja, eu tenho parênteses e tenho frações. Então, resolver primeiro parênteses. Como que eu resolvo esse parênteses aqui? 5 vezes 6, 30 mais 2, 32 quintos. Se você tiver dúvida deste macete, eu vou deixar um outro card onde você poderá verificar o que foi que eu fiz. Bom, aqui, como os dois valores eram positivos, eu também tenho um valor aqui positivo. E aí, eu vou copiar todo o restante que eu não usei. Eu vou eliminar esses parênteses, sinais diferentes, menos. Portanto, 32 quintos. E aí, eu copio 1/4 menos 3. Aqui, 4 vezes 3, 12. 12 tiro 1, 11. 11 quartos menos 32 quintos. Vou continuar essa conta para cá. Vamos lá. MMC entre 4 e 5 é 20. Ponho 20 aqui e ponho 20 aqui. 20 dividido por 4, 5 vezes 11, 55. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 32, 128. Veja que agora o MMC é 20 e eu vou ter que operar 55 menos 128. Vou fazer essa conta aqui. 128 menos 55, 8 tira 5, 3, 12 tira 5, 7. Aqui vai dar 73. Veja que o 128, o valor absoluto, é maior, portanto vai prevalecer o sinal de menos, ok? Bom, neste problema aqui, nós vamos ler com atenção. Durante uma experiência, a temperatura foi medida e estava marcando menos 3 graus Celsius. O professor pediu para abaixar a temperatura em 5 graus. Qual a nova temperatura marcada no termômetro? Bom, eu tinha marcando menos 3 graus Celsius e o professor pediu para abaixar. Portanto, aqui é sinal de menos. E aí, menos quanto? Menos mais 5 graus. Veja, sinais diferentes, vai prevalecer o menos. E aí, você pode fazer a regra da padaria. Devia 3, gastei 5, fiquei devendo 8. 8 graus. A nova temperatura é de 8 graus negativos. Tá ok? Muito bem, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, volte no vídeo. Se tiver algum comentário, deixe aqui embaixo que, na medida do possível, iremos responder. Grande abraço a todos e até a próxima aula.